A mentira tem pernas curtas. É um ditado popular que fez parte da infância de muitos e que carrega um grande peso, porque ninguém na vida quer ser conhecido como mentiroso. Quando criança, você geralmente confia no que qualquer um fala. No dia que você descobre que alguém mentiu pra você, isso é devastador. Dói mais do que um arranhão no joelho ou um dente quebrado. Alguém em quem você confiava te enganou. Mas normalmente é mais do que isso. A maneira que você via o mundo e a maneira que pensava que o mundo funcionava determinavam como você se comportava. Quando isso muda, você muda. Se acredita em Papai Noel, acorda ao nascer do sol e corre para a sala na manhã de Natal só para ver os presentes que Noel deixou. Mas se você não acredita, talvez você vá dormir um pouquinho mais naquele dia. A maneira que percebemos nosso mundo determina nossas crenças, opiniões e ações. Mas se o que sabemos sobre o nosso mundo, sobre nossa sociedade, sobre nós mesmos, não é verdade. Se o mundo que achamos que existe, não existe, você gostaria de saber? Você seria capaz de lidar com a verdade ou você se agarraria às mentiras porque, bom, é mais fácil não mudar? Uma distribuição BV Filmes. As 12 Maiores Mentiras. Versão brasileira Dublamix Rio. Seja qual for a pergunta que a vida faça, muitas emoções e controvérsias surgem também. As pessoas se agarram muito forte em sua visão do mundo porque se isso mudar, então talvez elas também tenham que mudar. Francis Bacon, o estadista e cientista do século XVI, sabiamente escreveu: as pessoas preferem acreditar no que querem que seja verdade. Mas quase sempre as pessoas preferem que nada seja verdade. Ele argumenta que como baseamos a nossa verdade na percepção e como processamos as coisas de forma diferente, então nada é realmente verdade. As pessoas vão debater em tribunais como este o que é certo e o que é errado, o que é bom e ruim, mas a menos que consiga estabelecer que algo como a verdade realmente existe, todo o resto é inútil. Mentira número 1. A verdade não existe. Vivemos neste mundo agora que é chamado de pós-modernismo. Você tem a sua visão da verdade, eu tenho a minha visão da verdade, e ela tem a visão dela e ele tem a visão dele. O problema disso é que parece ser muito bom, mas simplesmente não funciona. Mas quando você pensa que a verdade é a verdade, que tem que ser algo que corresponde à realidade, você pode dizer, em minha cabeça eu acho que tem $1 milhão no banco, e pode ir até o caixa do banco e dizer, eu tenho $1 milhão. Ela vai dizer não, e você responde, essa é a sua visão da verdade, não a minha, mas não vai sacar $1 milhão. A verdade, disse Winston Churchill, é a coisa mais valiosa do mundo. É tão valiosa que muitas vezes é coberta por um guarda-costas de mentiras. E ainda Andrei Sakharov, um grande físico russo que deu aos russos a bomba atômica antes de morrer, disse: eu sempre pensei que a arma mais poderosa do mundo fosse a bomba, mas mudei de ideia. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. A verdade tem um longo alcance porque mostra qual é a realidade e não o que você escolheu para ser. O que eu acredito ser verdade vai alterar minha vida no dia a dia. Vai determinar com quem eu vou casar, como vou criar os meus filhos, onde eu vou morar, o que assisto na televisão, no que gasto o meu dinheiro. A verdade ainda é verdade. A verdade é exclusiva. Isso é muito importante nessa época de pluralidade porque ofende muitas pessoas. Se uma coisa é verdadeira, então a outra não é verdadeira. E, por exemplo, se algo é preto, não é branco. Se uma religião é verdadeira, a outra religião não é. Se você não podia falar ou dizer algo inteligente sobre a noção de verdade, as pessoas iriam supor que você era cabeça fraca, de certa forma. Hoje, muitas vezes, é considerado uma prova de mente aberta dizer que a verdade não existe. É popular dizer que a verdade não existe porque permite que as pessoas trilhem seu próprio caminho. A realidade é um capataz muito duro. Quando as pessoas querem viver do jeito delas e não querem enxergar as consequências de suas ações, elas começam a se questionar sobre a ideia de verdade, conhecimento ou realidade. A sociedade vive com a verdade e mente para ter vantagem. Quando você está do lado errado de qualquer afirmação ou interação,
então a mentira e a violação da verdade se tornam muito óbvias. Quando você quer se desculpar por não cumprir os termos de algo que se comprometeu, então, de repente, tudo depende do ângulo. Nós vivemos a nossa vida como se essas coisas existissem constantemente. As pessoas podem chamar de ilusão o dia todo, mas vivem como se fosse real. Verdade é o que sempre corresponde à realidade como ela é. A verdade geralmente tem pelo menos 2 grandes testes. Tem um teste da correspondência e um teste da coerência. Correspondência se aplica a afirmações particulares. Coerência é um teste que se aplica a uma série de afirmações. Por mais complexo que pareça, nós aplicamos isso em todos os tribunais de justiça. Correspondência e coerência são testadas onde a afirmação está sendo desafiada por alguém. Fazemos isso em contratos, fazemos nos casamentos, fazemos na ciência, fazemos na filosofia, fazemos no nosso dia a dia, fazemos até no nosso sistema monetário. A verdade é algo que não é uma questão de opinião, é algo que você pode apresentar como um fato, que também pode ser objetivamente verificado na maioria dos casos, seja através de documentação ou através de testemunhas. A verdade deveria estar em conformidade com o que é real. É conforme a realidade. Não é o contrário disso. Em termos leigos, verdade é dizer como as coisas são. Nós reconhecemos que todo mundo aceita um registro histórico. Todo mundo aceita uma afirmação verdadeira. Mas eu ainda acho que é importante reconhecer que podemos analisar essas informações verdadeiras e entender se elas fazem ou não sentido. As coisas são verdade ou não. Eu posso pensar que sou um loiro bonitão com 18 anos e posso pensar nisso o dia todo. Posso contar para meus amigos. Posso enganar todo mundo. Mas quando eu entrar na sala, ainda serei um velho gordo. É assim que funciona. Eu gostaria de ir para uma cultura onde dizem não acredito na gravidade, é contra meus sentimentos, eu acho que posso voar. E poderíamos escrever uma música. Eu acredito que posso voar, eu acredito que posso tocar o céu. E então vamos para o topo de um prédio, damos as mãos, criamos esse movimento de não existe gravidade e então pulamos. A gravidade vence. A gravidade vence. Se a verdade é percebida, então até a percepção da verdade é uma percepção. Ou você está fazendo uma afirmação verdadeira ou uma afirmação de percepção. Há essa ideia de que se você mentir o suficiente, vão acreditar. Com certeza, isso é verdade. E o regime de Hitler fez isso. Se disseram bastante que os judeus ou os ciganos são sub-humanos, as pessoas vão acreditar. E isso não torna verdade. A verdade foi ensinada de acordo com a ciência de que a Terra era plana. A verdade mudou quando estabelecemos o fato de que o mundo é redondo? Não. Mas nossa ideia do que era verdade mudou. A verdade não mudou. Eu gosto quando estou no rádio ou na TV, em uma discussão com alguém, e a pessoa diz: verdade absoluta é algo que não existe. E eu sempre respondo: tem certeza absoluta? Elas nunca querem dizer que não há verdade absoluta. O que querem dizer é que não gosto da verdade que você proferiu. Você gostaria de ter um piloto que tem todos os instrumentos precisos diante dele, mas prefere usar sua perspectiva? Você gostaria de ter um médico que tem todos os instrumentos medindo sua pressão arterial, suas batidas do coração e seu pulso e essas coisas, mas que diz: minha perspectiva é contrária a tudo isso? Negar algo absoluto é postular algo absoluto. Algumas pessoas dizem: essa é a verdade. E eu tenho a minha. E eu digo: é verdade. E a verdade para mim é o que é errado para você. Então quem está certo? Ou você não deveria julgar. Esse é o seu julgamento? Se você não deveria julgar, então por que está julgando o meu julgamento? Ou, quer saber, ninguém está certo. Eu digo: tem certeza de que ninguém está certo? Se a verdade não existe, para que imprimir dinheiro? Se a verdade não existe, por que obedecer às leis das estradas? Se a verdade não existe, por que acreditar na palavra das pessoas? Não há uma definição para o que é verdade se cada indivíduo pode ter a sua. Então tem que haver uma fonte externa. Como cristão, temos que usar a Bíblia, que transcende o tempo. Porque se não há marca de referência, se não há distância, não há ponto de divisão entre a verdade e a mentira. Então não pode haver definição para o bem e para o mal. Porque se eu faço algo que é muito mal, mas eu quero fazer, então vou chamar de bem.
E como a verdade não existe e a mentira é o problema, bem e mal se tornam secundários. No tribunal, a verdade revelada pode libertar o inocente e condenar o culpado. Esse é o problema da verdade. Ela tem consequências. E geralmente as pessoas não gostam de consequências. O célebre autor americano Mark Twain disse: uma mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade ainda está colocando os sapatos. Mentiras são confortáveis, fáceis de contar e fáceis de acreditar. Isso fica bem evidente quando discutimos nossa natureza humana. Todos gostam de pensar em si próprios como uma pessoa boa, mas não seria maravilhoso se todos fizéssemos a coisa certa? Pense um pouco em como um mundo assim seria e então compare com o mundo ao nosso redor agora. Mentira número 2. Pessoas são inerentemente boas. Saibam que, empiricamente, o verificável fato sobre a condição humana ainda é a depravação do homem. É a mais resistente intelectualmente, ao mesmo tempo que é a mais verificável empiricamente, como disse Malcolm Muggeridge. Como alguém pode negar a depravação do homem? Você não pode entender a história sem conceber que os seres humanos são deturpados. Nós temos uma mancha em nós. É a única possibilidade para entender o curso da história humana. Isso não quer dizer que os seres humanos não podem fazer coisas boas. Eles fazem coisas boas o tempo todo. Eu aposto que Adolf Hitler tratou Eva Braun, sua amante, de forma maravilhosa quando eles estavam juntos. Não nascemos pessoas com moral. Temos que ensinar um bebê a não morder. Temos que ensinar um bebê a não roubar. Temos que ensinar um bebê a dividir. O mundo inteiro acha que nascemos bons e, de alguma forma, através de nosso ambiente, nos tornamos maus. E isso viola tudo que você pode observar. Você nasce numa arena de pecado da qual não vai escapar. E a podridão da humanidade, a carne, irá gravitar em direção a isso, porque a carne sempre quer ser alimentada. Ao passo que a bondade não precisa ser alimentada, precisa ser dividida. Sob o título de humanismo, sob o título e ensinos do comunismo, nós matamos mais pessoas no século XX do que em todos os outros séculos juntos. Não vemos que o homem é nobre, não vemos que os seres humanos são bons. Ao contrário, vemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acho que se as pessoas nascessem boas, o mundo não teria governantes. Não precisaríamos de reis nem de regras. Eu acho que um de nossos fundadores disse: se todos os homens fossem anjos, não precisaríamos de lei. Quando alguém diz, sou uma boa pessoa, o que geralmente querem dizer é comparado a reticências. E normalmente é essa pessoa ou aquela pessoa. Então o padrão de comparação para nós como pessoas são pessoas. As pessoas geralmente não gostam de regras. E elas gostam de fazer o que querem fazer, quando querem fazer. Somos todos como crianças mimadas. Quando alguém rouba uma carteira, por exemplo, somos universalistas. Roubar é errado. Mas quando se trata do nosso comportamento social, sexual ou comportamento moral, queremos nos livrar do problema. De repente, a moral é relativa. Então, é conveniente para as pessoas acreditarem no relativismo. Faz com que se sintam livres do que elas acham que é uma opressão dos outros, principalmente pessoas religiosas, que podem apontar o dedo para elas. Você pode dizer que é relativista, mas não vive a sua vida assim. Por que não contrataria uma babá para tomar conta dos seus filhos se ela fizesse o que acha certo aos olhos dela? Se pode mentir e não ter problemas com isso. Se pode fazer alguma coisa que é gratificante para minha carne e não ter problema. Você não contrataria como contador da sua conta bancária alguém que vai fazer o que acha que é certo aos olhos dele. A verdade pertence ao observador. É claro que não. A verdade está fora de nós. Ela tem que estar. Como você sabe se você é bom ou ruim na visão de Deus? Você saberia se o que está ou não está fazendo está trazendo sanções positivas ou negativas. Você saberia se um comportamento lhe daria um resultado bom ou ruim? Porque você sabe isso. Porque todo mundo sabe. Mas, para saber se você é bom ou ruim na visão de Deus, o que você está usando como referência? Eu sei que sou pecador porque não me encaixo na definição de bom. Eu me encaixo na minha definição de bom. Todo o resto não consegue. Se você olhar no dicionário, acho que há umas 48 definições diferentes para a palavra bom.
Alguns podem pensar que são bons porque... eu era estuprador, mas não estupro ninguém há 6 meses. Sou um homem bom. Não roubo um banco há 3 anos. Sou uma boa pessoa. Te garanto que os mafiosos pensam, eu sou um bom pai. Eu vou quebrar suas pernas, mas eu sou um bom pai. Então, a definição de bom varia muito. Porque não posso ser bom e escolher fazer o que quero fazer, o que é bom. É um privilégio que nunca daremos ao nosso próximo, a menos que ele ou ela ajam conforme nossa definição de bom. É simples assim. Para falar a verdade, Richard Dawkins entrou para a história dizendo: vivemos em um universo onde não há bem, mal, apenas indiferença cega e impiedosa. Se ele está certo, por que todo mundo está discutindo sobre o certo e o errado? Vamos esquecer a moralidade por um instante. Vamos usar o exemplo de um jogo de futebol. Como se pode ter um jogo de futebol sem regras ou orientações para as pessoas jogarem? Não é verdade? Você precisa ler O Senhor das Moscas para ter um exemplo do tipo de fim extremo dessa linha de pensamento. Todos nós precisamos de um código de conduta externo. Nós temos um código penal estabelecido nesse país para lidar com as ações legais adequadamente. Mas as pessoas estão sempre tentando burlar o sistema. Se não precisamos desse sistema, por que não removemos o Código Penal, então? Se a lei pode determinar o que é certo e errado, então o que Adolf Hitler fez foi aceitável. Ele escreveu as leis. Você sabia que o tribunal que condenou o Terceiro Reich dizendo que o que eles fizeram foi moralmente errado quando mataram 6 milhões de judeus, negros, cristãos e ciganos, ouviu a seguinte desculpa: a sociedade nos disse que estava tudo bem. O que eles estavam dizendo? Em geral, em nossa sociedade, é um comportamento aceitável eliminar esses grupos de pessoas de castas inferiores. Você pode tentar ter uma sociedade sem código de conduta externo. Um exemplo disso seria o comunismo. O comunismo é um sistema legal, sem um sistema moral ou religioso o apoiando. E todo mundo pode ver que esse sistema nunca conseguiu funcionar. Se queremos começar a pensar criticamente, temos que pensar fora de nós mesmos. Temos que nos basear em um padrão objetivo de bem e também de mal, certo e errado, sagrado e secular. E a Bíblia é o único livro que é capaz de transcender o tempo e nos ajudar a fazer isso. Tem um enorme corpo de fatos e de situações em nossa sociedade que todos podemos concordar que são bons ou maus naturalmente. E quando você olha para eles, você consegue inseri-los na história. Basicamente na tradição judaico-cristã, como os 10 mandamentos. Nossa sociedade é construída nesses princípios. Nosso sistema de governos, nosso sistema legal inteiro, nosso sistema social, nossas famílias, relacionamentos, são todos baseados nesses princípios básicos. Eu perguntei para milhares de pessoas, não para centenas, mas milhares. Você se considera uma pessoa boa? E eu ouvi a mesma resposta de quase todo mundo. Sim, eu sou uma pessoa muito boa. Por quê? Porque Provérbios 20, versículo 6 diz: a multidão dos homens apregou a sua própria bondade. E o motivo para fazerem isso é porque elas estabelecem sua própria bondade ignorando a justiça de Deus. Apesar de nem sempre sermos bons, queremos parecer bons. É da natureza humana querer ser amado pelos outros. Então, quando se trata de falar a verdade e ferir os sentimentos de alguém ou contar uma mentira e deixar todo mundo feliz, normalmente escolhemos a segunda opção. Ser educado e atencioso é uma coisa boa, mas há momentos em que extrapolamos. O movimento do politicamente correto, que começou nos anos 80, fez uma tentativa de banir todos os termos e frases ofensivos e práticas discriminatórias. Mas quem decide o que é ofensivo e o que é uma diferença de opinião ou um conselho bem-intencionado? Como o código de conduta e a verdade são afetados pela premissa de que ninguém nunca deveria ser ofendido. Mentira número 3. Ninguém deve ser ofendido. Eu acho que as 2 palavras mais mal usadas em nossa língua são ofendido e incrível. Adoro a abordagem. Estou ofendido, então vou fazer isso. Esse é o lema do século XXI. No Ocidente, as pessoas acham que ser ofendido é inaceitável. Toda vez que a Inglaterra perde um jogo, eu fico ofendido. Eu fico muito ofendido. Não usamos a nossa língua adequadamente. Eu acho isso muito ofensivo. Me disseram isso muitas vezes e eu tive que dar minha opinião e alguém discordou de mim, eu achei ofensivo. Não querem dizer isso? Querem dizer que eu discordei? Eu acho que em algum ponto, como sociedade, temos que tomar uma decisão. O que é mais importante? O meu direito de falar o que eu penso ou o direito da outra pessoa de não ouvir? Eu acho que a nossa Carta dos Direitos Fundamentais nos garantiu a liberdade de expressão.
Devemos poder usar isso sem sermos envergonhados ou obrigados a seguir o status quo. Se você segue um absurdo por um caminho de lógica para chegar a uma conclusão, você acaba como um cenário do livro 1984, onde as pessoas estão dizendo coisas que não são verdade ou dizendo coisas que não fazem sentido só porque estão tentando agradar aos outros ou agradar o sistema. Não há regras genuínas do que é ofensivo e do que não é. É arbitrário, é subjetivo como deve ser. O politicamente correto quer ser definido para o meu e o seu interesse. O que se entende ser bom ou ruim. Eu acho que há uma grande repressão cultural na liberdade de expressão de todas as formas nos Estados Unidos. Eu acho que há pessoas genuinamente têm medo de dizer o que realmente acreditam porque podem ser revirados por um mandado de busca ou podem ser criticados por uma instituição acadêmica. Podem perder uma promoção se disserem o que realmente querem dizer, o que está em seu coração. E onde há verdade, alguém ficará ofendido. É por isso que, na cultura de hoje, temos o pós-modernismo. E você não quer ofender as pessoas, e então todas as crenças são verdadeiras. Mas se a verdade existe, e certamente é isso que a Bíblia diz, então alguém vai ficar ofendido. Não se pode evitar isso. Se a verdade existe, então significa que alguém que não acredita nessa verdade está no erro. E isso pode ser difícil de aceitar. Se você for viver pela premissa de que você deve tentar não ofender as pessoas, ninguém, o tempo inteiro, você nunca, jamais vai conseguir ter sucesso nisso. Porque o que ofende as outras pessoas são as questões dela, não as suas. Então, eu concordo com a afirmação de que nós não devemos deliberadamente dizer coisas que vão ofender a sensibilidade de outras pessoas. Mas também há um limite nisso. E esse limite é: qual é a verdade? O que não me dá o direito de dizer o que é certo ou errado. Não estou dizendo que você deve me obedecer. Eu estou jogando isso como um ponto de vista. Você tem que decidir se quer aceitar esse convite. Tem um valor inerente em falar a verdade para as pessoas, para o seu próprio bem. Então, deixe-me dar um exemplo. Se você está usando muitas drogas, e eu posso ver que isso está tendo um efeito destrutivo na sua vida, e eu acredito que isso é errado, eu estou te ajudando ao não te ofender e não dizer nada? Eu acho que foi no filme O Grande Lebowski, em que ele ouve uma opinião e seu slogan era: essa é a sua opinião. E, sabe, é verdade, temos que respeitar um ao outro e eu tenho que respeitar a opinião de outras pessoas também. Mas alguém está certo e alguém não está. E eu acho que o desafio para todos nós é sermos honestos com nós mesmos e então sermos honestos com o que é certo. O politicamente correto se tornou a polícia do que é ofensivo. E não precisa de muito, só precisa de uma pessoa. Se uma pessoa na escola diz: não acredito em Deus, estou ofendido porque meu filho frequenta essa escola e vocês vão fazer uma peça de Natal. Todos conhecemos histórias assim, onde um pai tomou a decisão por todos. Algumas visões são politicamente corretas e algumas visões são incorretas. E, portanto, eu tenho o direito de dizer que estou ofendido por suas visões sobre homens, mulheres, negros, antissemitas, seja lá o que for. Porque elas não estão certas. Foi uma forma de roubar de volta essa visão de relativismo, alguns tipos de absolutos, para, na verdade, abandonar certas visões. No politicamente correto, qualquer coisa baseada na fé é automaticamente taxada, sob o ponto de vista do público, como ofensivo. Mas se Wiccans querem celebrar um círculo terrestre, não teria problema. Vamos aceitar isso porque a espiritualidade não tem fundamento. A fé cristã tem fundamento. Se eu praticar algo que não tem fundamento, isso ainda permite que o Estado seja Deus. Se eu praticar algo que tem fundamento fora do Estado, então isso vai contra o que eles querem atingir. Todo mundo tem uma visão de mundo. Todo mundo tem uma perspectiva. A questão é se você tem ou não direito de que essa visão não seja baseada em sua reação emocional ou aversão a isso. A reação deve ser: isso é verdadeiro ou não? O cristianismo pode ser ofensivo, em parte, porque é exclusivista.
é completamente exclusivista. Não há espaço no cristianismo para outro caminho para a salvação ou outro Deus. Então, se você não aceita Jesus por quem ele é, então, de acordo com como o mundo vê o cristianismo, está excluído. Mas está excluído de um inferno em que não acredita e fica bravo por não ir para um céu em que não acredita. Se você notar, em todo o mundo, é normal ser um animista e adorar animais e pedras. É normal adorar Buda ou Vishnu. É normal fazer parte do Islã. Mas é sempre o cristianismo que é criminalizado e você não tem permissão para dizer que seu livro tem a verdade. Você não tem permissão para falar sobre isso. Você tem que calar a boca. Eu sempre notei que a verdade é sempre atacada. Há muitas afirmações que podem ofender uma pessoa e muitas dessas afirmações podem ser a verdade. De fato, afirmações verdadeiras são consideradas mais ofensivas só porque são verdade. Chamar alguém de mentiroso quando ele não mentiu é apenas frustrante. Chamar alguém de mentiroso quando ele foi realmente pego mentindo tem o poder de sentenciar e condenar a pessoa. Um dos tópicos mais perigosos para falar sobre a verdade pode ser a chamada guerra dos sexos. O fato evidente de que o sexo da pessoa a coloca imediatamente de um lado ou do outro. E desde Adão e Eva, a batalha tem sido travada. Mentira número 4. Homens e mulheres são iguais. As mulheres são claramente melhores. Garanta que minha mulher saiba que eu disse isso. Será que é tão difícil assim entender que homens e mulheres são diferentes visualmente? E mesmo assim, existem pessoas que querem nos fazer acreditar que não somos. É claro que há diferenças, há todo tipo de diferenças anatômicas, mas há também diferenças psicológicas entre homens e mulheres. Ninguém está errado, somos apenas diferentes. Só que isso não cria uma desigualdade, mas esse é o medo. Quando fizeram um estudo no cérebro humano, descobriram que o cérebro dos homens e das mulheres são muito diferentes. Se você é mulher, tem um cérebro multitarefa. Se é mulher, seu cérebro emocional é muito mais desenvolvido do que seu cérebro lógico. Se você é homem, seu cérebro agressivo é muito mais desenvolvido. E é claro que você encara as coisas de forma diferente. Há uma competição entre homens e mulheres para dizer: eu posso fazer qualquer coisa que um homem faz, posso fazer qualquer coisa que uma mulher faz. E é uma grande bobagem e causou muitos problemas nos casamentos. O impulso do movimento feminista foi baseado na igualdade e nos seus primeiros dias havia muita coisa nobre nisso. Tem algo que vai além, que é o gênero feminismo, que é obcecado com a ideia de que não há diferença entre homens e mulheres, quando em todos os níveis há. Nós temos 4 filhos, 2 meninas e... Você vê isso quando as crianças crescem. As pesquisas estão descobrindo que qualquer pai pode dizer. Se você conhece pais ou se você é pai de um menino ou uma menina, pode ver desde o início que eles são diferentes. Então, muitos pais dos anos 70 e 80 diziam: vou dar bonecas para os meus filhos brincarem. Descobriram que os meninos estavam pegando a boneca, arrancando as pernas e usando como arma. E quando davam caminhões para as meninas, descobriram que estavam usando a caçamba do caminhão como berço para colocar as bonecas. Em termos conceituais, homens e mulheres são iguais. Eu concordo com isso. Mas igual não significa idêntico. Não significa idêntico em dons, não significa idêntico em habilidades, papéis, responsabilidades, etc. Igual não significa o mesmo. De fato, há muitas situações na vida em que tratar homens e mulheres de forma igual pode significar que não os tratamos da mesma forma. Eu acho que para algumas pessoas é muito desconfortável dizer que há coisas que a mulher pode fazer e faz melhor que o homem, e há coisas que o homem pode fazer e faz melhor que a mulher. Isso eu acho que passa pela cabeça de muitas pessoas que imaginam um tipo de igualitarismo ou sociedade igual. Essa noção de que não somos todos idênticos. Isso não quer dizer que nós precisamos avaliar quem é o melhor. E é bem interessante olhar para trás, porque o que vimos as radicais decidirem fazer foi porque entenderam que há diferenças biológicas reais entre homens e mulheres. Elas tiveram que reverter essa verdade. E a forma que elas reverteram foi negando sua própria feminilidade. Eu acho que se começarmos a tratar homens e mulheres do mesmo jeito, vamos perder os pontos altos dos dois lados. Vamos perder no lado dos homens e vamos perder muito a masculinidade tradicional, perdendo muito do que faz o homem forte. Eu acho que a mulher tem um papel na sociedade que é muito especial. E
Os pontos em que somos diferentes dos homens são fortes. A mulher é mestre na negociação. São grandes pacificadoras. Seriam líderes mundiais maravilhosas. E essas diferenças deveriam ser celebradas e não evitadas. Eu estava em Kingston, Ontário, e tinha uma aluna da Universidade do Queens estudando questões femininas. Ela veio falar comigo depois e disse: "Por que você usa esses termos machistas?" E eu respondi: "Quais são eles? Mulher, homem, macho, fêmea, marido, esposa. Vamos mudar o dicionário, tá bom? Vamos mudar o dicionário para não haver mais palavras machistas." Essa necessidade de ter mulheres nas Forças Armadas, as mulheres sempre estiveram nas Forças Armadas, mas os exércitos, que têm mais experiência lutando, concluíram que a mulher não deve ficar na linha de frente. Por vários motivos, do tipo, se uma mulher se machucar e se um homem se machucar, outro homem vai correr para ajudar a mulher e vai deixar o homem. Se entrar em combate frente a frente, com algumas exceções, uma mulher de 60 quilos não vai lutar tão bem quanto um homem de 100. Diferenças emocionais. Se você diz isso, falam como pode dizer algo assim, é um comentário totalmente válido para mim. Eu não estou dizendo que a mulher não é igual, ela é diferente. Quando os pesquisadores surgiram com essa ideia, lute ou voe, eles estavam estudando animais machos e descobriram que, como resposta à dor e medo, os animais machos lutavam, se tornando mais agressivos. E, fisiologicamente falando, mais sangue fluía para o cérebro. A fêmea, pelo contrário, quando está numa situação de dor ou medo, tem menos sangue mandando para o seu cérebro. Então elas ficam mais perdidas, um pouco mais confusas. Isso não é algo que a sociedade possa mudar. Quando os pesquisadores estudaram isso, descobriram que 100% dos machos com dor tinham mais sangue no cérebro e 100% das fêmeas com dor tinham menos sangue no cérebro. O que isso significa é que em situações assim, situações de emergência, eu provavelmente preferiria ter um homem correndo para a porta para lidar com o invasor do que ter uma mulher nessa situação. Eu acho que o problema é que, em nosso desejo como mulheres de sobressair na sociedade e poder fazer todas as coisas que o homem faz, de alguma forma, a maternidade, ter um lar, ser uma boa esposa e todas essas coisas foram se perdendo no caminho. Essas coisas não são mais tão respeitadas. Os cientistas descobriram que as mulheres, e isso não deve surpreender ninguém, as mulheres são muito mais cuidadosas. As mulheres têm uma habilidade maior ou têm mais interesse em se relacionar com as pessoas. Descobrimos que até com as crianças, bebês com apenas alguns dias de vida, as meninas olham mais tempo para as pessoas que tomam conta delas. Então elas querem olhar nos olhos da pessoa que está com ela. Enquanto os meninos, mesmo com pouca idade, querem se mexer, querem se movimentar. Eles estão mais interessados no que está acontecendo ao redor deles do que em formar laços emocionais. Eu costumava ver isso com o meu pai. Eu olhava para ele e dizia: esses são os papéis que eu ocupo. Mas agora, quando eu olho ao meu redor e vejo mulheres fazendo isso, é confuso. Eu acho que isso pode ter a tendência de tornar o homem letárgico. Fazê-lo desistir. Em qualquer tipo de relacionamento em que uma parte começa a assumir todas as responsabilidades e todos os diferentes papéis no relacionamento, seja marido e mulher, seja mãe e filho, é muito nocivo para as duas partes, porque depois de se sentir aliviado de toda a responsabilidade e os papéis, a outra parte fica se sentindo inútil. Pense nisso como um quebra-cabeças. Todas as peças têm essencialmente o mesmo tamanho, são iguais no tamanho, mas têm funções diferentes. Uma peça é uma parte da árvore, outra peça é uma parte da nuvem. Então, elas são iguais no que diz respeito ao valor de estarem aqui. Provavelmente não há relacionamento mais poderoso no mundo do que um homem e uma mulher trabalhando juntos. Apesar de uma coisa parecer bastante óbvia, como a diferença entre homens e mulheres, isso não impede as pessoas de tentar discutir o oposto. Não dizem que um dos líderes mais falsos e cruéis da história disse: quanto maior a mentira, maiores são as chances de acreditarem. Foi Adolf Hitler. Isso não seria possível, a menos que as pessoas ignorassem os fatos, lógica e senso comum e apoiar aquela mentira. O personagem de desenho animado Homer Simpson resume isso dizendo: são necessários dois para mentir, um para contar, outro para escutar. Em alguns casos, podem haver áreas cinzas em que os fatos não são conhecidos ou há circunstâncias atenuantes, mas em outros, as informações, evidências e depoimentos são claros, evidentes e disponíveis e, mesmo assim, uma batalha
sobre a verdade ainda é travada. Mentira número 5. Um feto não é um ser humano. A questão é quando a vida começa. É quase uma pergunta idiota do ponto de vista da ciência. Eu acho que uma pergunta melhor seria: o que mais é um feto? Porque se a pergunta é: o feto é um ser humano, em que ponto ele se torna um ser humano? Ele se torna um ser humano no momento em que não pode se tornar mais nada. A partir do momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram, eles não podem se tornar nada além de um ser humano. Não vão se tornar um porco da terra, uma alcachofra ou uma galinha. Vão ser um bebê humano. Eu espero que as pessoas entendam como decidimos nós, os cientistas, médicos, biólogos, o que é humano. Escutamos muitas discussões sobre como nos definimos como seres humanos e, tipicamente, as pessoas falam sobre coisas como a nossa inteligência ou nossa língua. E há debates sobre essas coisas, mas tem um ponto principal pelo qual podemos definir os seres humanos. Transcende todo o resto. É o genoma humano. É único em nossa espécie. Não há outro organismo que tenha esse genoma. O que nos torna humanos é a expressão dessa informação em nosso genoma humano. Então é por isso que o começo da vida humana é quando o óvulo e o espermatozoide se encontram. O óvulo contribui com metade do genoma e o espermatozoide contribui com a outra metade. E nisso temos um genoma completo humano. Ninguém debateria que algo que cresce, onde há divisão de células, 2 células viram 4 e 4 viram 8, que isto está vivo. Não há outra forma de definir. Isso é uma característica da vida. Nas coisas mortas, as células não se dividem. No momento em que ocorre a morte, as células param de se dividir. Então, cientificamente falando, o feto, a partir do momento da concepção, está vivo e é um ser humano. Não há discussão científica sobre isso. Não faz mais parte dela, mas ainda é um ser humano. E, diferente das células da pele dela, começou como um óvulo e um espermatozoide que se juntaram. É isso que forma um ser humano, mesmo que naquele momento ainda dependa dela para sobreviver. Temos que nos distanciar da verdade. Então, usamos eufemismos. Chamamos o bebê recém-concebido de conjunto de tecidos. Produto de origem menstrual é outra palavra para aborto. Um coágulo de sangue. Qualquer coisa para nos distanciar da verdade que há outro ser humano se desenvolvendo. A ideia de aborto é uma visão controversa. É algo que precisa ser profundamente examinado. Afinal, o que há de controverso em não matar o seu filho? Pense na máquina de propaganda, o esforço, o dinheiro, o tempo, para mudar completamente a visão de toda uma sociedade, ao ponto de que se tornem a favor do infanticídio como um meio eficaz de controle da população. Eu estava tão cheia de vergonha e culpa, porque eu sabia que tinha cruzado a linha. Quando eu deitei naquela mesa e o aborto começou, eu estava convencida em meu coração de que o que estava fazendo era errado e me senti incapaz de impedir. E eu tive o que eu chamaria de direito de resposta da morte. E foi a morte em mais de um nível. Eu vivi a morte do meu filho. Estava muito consciente da morte da criança. Então eu lembro de sentir um vento mortal no meu coração, na minha alma. Você nunca deveria ver a morte como uma resposta para qualquer problema humano. Não cabe a nós decidir. Há casos extremos, há casos difíceis, como o estupro ou a vida da mãe que está em perigo. Mas casos difíceis não fazem leis boas e vimos isso através da história. E posso te dizer em primeira mão que superei o estupro, mas não superei o aborto. Eu acho que fazemos um grande mal às mulheres que têm o trauma e o horror de ter experimentado a violação de sua pessoa através do estupro.
Então oferecemos para ela uma violação que é ainda maior. Eu acho que as pessoas que dizem que são a favor da escolha e dizem que não tem problema se uma mulher quiser fazer um aborto ou não, isso não é ser aberto para a vida, sabe? Se elas também veem a morte como uma resposta, se elas veem assassinato como resposta, isso não parece ser uma escolha para mim. A realidade me atingiu. Era uma pessoa ali. Aquela pessoa sentiu dor quando morreu. O que aquela pessoa diria para mim agora se estivesse olhando nos meus olhos? Ela diria: mãe, eu te perdoo? Ou mãe, eu te odeio? Essas são perguntas duras que uma mulher após o aborto tem que responder. Você baseia suas crenças sobre o mundo em suas experiências e fatos comprovados, ou você baseia no que te dizem, nos seus preconceitos e em um grande desejo de como o mundo deveria ser? Porque todos nós queremos parecer objetivos. A maioria iria dizer em nossas experiências e fatos, mas algumas mentiras geralmente aceitas não poderiam existir se esse fosse o caso. Mentira número 8. O islamismo é uma religião pacífica. É incrível que o islamismo seja classificado como uma religião pacífica quando há tanta violência atrelada a ele. Há essas explosões como assassinatos na Europa de indivíduos que criticaram o islamismo. O islamismo não é uma religião pacífica. Olha, não aceite minhas palavras. Você conhece a árvore por seus frutos. Agora, olha ao seu redor hoje. E o movimento extremista, todas as bombas, todos os ataques terroristas e por aí vai. Esse fruto está vindo de uma raiz de paz ou vindo da violência? Depois do dia 11 de setembro, muitas pessoas apareceram na TV, muitos muçulmanos, e bateram o pé e disseram que o islamismo é uma religião pacífica. A palavra jihad não significa guerra ou violência. E fiquei muito surpresa com a explicação, porque isso não é verdade. Quando a palavra jihad é mencionada no Alcorão, 97% das vezes está se referindo à guerra. E jihad é jihad violento. Está encorajando a violência. Só em 3% das vezes que a palavra jihad é mencionada no Alcorão não se refere à violência. Então, você pode dizer que o islamismo é uma religião pacífica e vai estar 3% certo. Há duas visões do islamismo. Tem a visão do islamismo moderado e tem o islamismo extremista jihadista. O mito popular é que a maioria dos muçulmanos são muçulmanos moderados. Se você vai usar a definição muçulmana do que é um bom muçulmano, Osama Bin Laden é um bom muçulmano. E um muçulmano moderado é um infiel. Eu tenho amigos muçulmanos que eu amo e eles me amam. Mas, com todo respeito, esse pessoal não é religioso. E se são religiosos, eu duvido que eles possam se sentar comigo sabendo que eu sou muçulmano convertido ao cristianismo. Porque, de acordo com o Alcorão, eu mereço ser morto. Islamismo radical e moderado, isso é algo criado no Ocidente. No mundo muçulmano, somos ou não somos muçulmanos. Eu julgo uma religião pelo que está escrito nos livros dela e como é interpretada pelos estudiosos do islamismo. Assim como em qualquer grupo, muitos muçulmanos não querem fazer o jihad, não querem matar uma pessoa. E isso não quer dizer que os versos encorajando eles a praticar violência não existem. Eles dizem que os extremistas não são muçulmanos de verdade. Só estão usando o nome do islamismo. Eu sou advogado. O que você acredita não importa no tribunal, mas o que você pode provar, isso é importante no tribunal. Aqui está o Alcorão. Esse é o Alcorão. Não é uma Bíblia, não é uma revista, não é um livro que eu trouxe de uma biblioteca pública. Esse é o Alcorão, é nisso que eles acreditam. Vamos abrir esse livro, vamos ler o livro, vamos entender o que ele diz. Na Sura número 4, versículo número 89, ele diz: capturai os hipócritas, onde quer que os acheis, matai-os, capturai-os, então matai-os, onde quer que os acheis, e não tomei a nenhum deles por confidente ou socorredor. Fico muito surpresa que tenhamos que discutir sobre a violência nas escrituras muçulmanas. Está claro lá e se repete várias e várias vezes.
Está em todos os lugares. Está no Alcorão, está no Hagui, está nos livros Sharia. É uma obrigação de todos os muçulmanos fazer o jihad. Há um hadiz de Maomé dizendo que, depois que ele morresse, era o trabalho de todos os muçulmanos matar os judeus onde quer que os encontrassem. Tem uma passagem no Alcorão que diz: chegará o dia em que até as árvores e pedras clamarão: ó fiel, tem um judeu se escondendo atrás de mim, venha e mate-o. Essa é uma frase retirada do Alcorão. Os versos Mecan são os que dizem: não seja amigo dos cristãos e judeus, que sejam amigos uns dos outros. E se alguém não se converter, crucifique-o em sua mão esquerda, sua perna direita. Foi daí que esse tipo de coisa veio. Da segunda metade, que Salman Rushdie chamou de versos satânicos. Sura é o 5º capítulo que há no Alcorão. E nele você vai encontrar o conceito de jihad 4 vezes antes de chegar a 30 versos. E eu acho que você pode ler sozinho o que é dito. O chamado verso da espada está lá. E outras passagens que falam sobre fazer amplo abate, cercar seus inimigos e matá-los. Se um chefe de Estado muçulmano não governar pela Sharia, se o muçulmano chefe de Estado não fizer o jihad, que é um requerimento da lei islâmica contra judeus, pagãos, cristãos, nações, principalmente nações próximas que não são muçulmanas, então esse chefe de Estado não é mais muçulmano. O único momento em que os cidadãos podem ficar contra um chefe de Estado e matá-lo ou tirá-lo do poder é se ele não governar de acordo com o Sharia. Se você olhar para a história, o islamismo cresceu primariamente através de envolvimento militar. Se olhar para ele hoje, o Departamento de Estado recentemente apontou 2 dúzias de locais no mundo em que há atividade terrorista. Em cada um desses locais, muçulmanos estavam envolvidos nesses conflitos em um lado. Às vezes, nos 2 lados, muçulmanos lutam contra muçulmanos. Então, para dizer que é uma religião pacífica, você tem que rejeitar toda a sua história. E há muita história que certamente foi sangrenta, mas você tem que fazer vista grossa para o fato de que a maioria dos terroristas, não todos, mas a maioria dos terroristas hoje são muçulmanos. Osama Bin Laden entrou em ação para representar o movimento radical do islamismo e com certeza não estamos procurando por paz lá. Estamos olhando para alguém que tem um chamado para se armar e recuperar o mundo, para dominar o mundo melhor e retomar áreas do islamismo que foram perdidas, como Israel. Sou muito passional porque vivi metade da minha vida no mundo muçulmano e outra metade no Ocidente. E acho que entendo as 2 sociedades muito bem. E posso ver o perigo vindo para cá. Na lei islâmica, por exemplo, tem uma lei que diz que é obrigatório mentir se o propósito for obrigatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para um muçulmano, mentir é obrigatório. Não que pode mentir ou deve mentir. Você tem que mentir se for para o benefício do islamismo. Muitas pessoas não entendem que hoje há uma perseguição aos cristãos a cada 3 minutos no mundo. Só no último ano, mais de 165 mil cristãos foram assassinados por causa de sua fé. Isso é mais do que as vítimas do tsunami. Entre 200 e 300 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. 80% deles em países muçulmanos. 80% dos cristãos perseguidos hoje estão em países muçulmanos. Se uma religião se espalha tanto que se torna um sistema totalitário chamado de Ummah, que tem um sistema legal muito elaborado, que pode te matar se você o abandonar. E se esse Ummah, que é o Estado Islâmico, tem uma instituição militar chamada Jihad, então esse sistema não é mais uma religião, porque o islamismo não é apenas um relacionamento com Deus entre o muçulmano e seu Deus. Tem impacto em toda a sociedade. Oprime as mulheres, oprime os homens, porque exige que os homens façam o jihad e, se eles fugirem da linha de frente, podem ser mortos. Muitos indivíduos têm dificuldades em ver o islamismo, de ver a parte difícil deles. Os governos, da mesma forma, não querem dar entrevistas dizendo que o islamismo é uma religião que pressiona as pessoas a fazerem coisas que são nocivas para a sociedade humana. Eles não querem dizer isso porque quem quer falar contra mais de
de 1 bilhão de indivíduos e ser alvo de sua fúria. Sempre existe um movimento separatista, onde quer que o muçulmano vá. No momento em que se tornarem fortes o bastante, poderosos o bastante para exigir leis separadas para a Sharia, se não receberem o que querem, a violência vai surgir nas ruas daquele país. Irão explodir teatros, escolas. Eu chamo isso de síndrome de Chechênia, porque podemos ter uma Chechênia na França em 10 anos. Podemos ter uma Chechênia na Inglaterra em 20 anos. Podemos ter uma Chechênia na América daqui a algumas décadas. E com isso quero dizer guerra civil para a independência, para criar um Estado Islâmico no coração do Ocidente. A palavra preconceito é assim definida: uma parcialidade que evita a consideração objetiva de uma questão ou situação. Basicamente, a forma preferida da pessoa ver o mundo. Um preconceito vai impedir sua habilidade de ver uma coisa como realmente é. Hitler e os nazistas tinham tanto preconceito contra os judeus que acreditavam que eles eram sub-humanos. Isso quer dizer que não importava o que os judeus fizessem para dissipar essa mentira. Eles eram perseguidos. Em nossa sociedade moderna, pensamos que estamos acima disso e com a mídia global, câmeras de vídeo e agências internacionais, a verdade vai aparecer. Mesmo assim, com tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, o preconceito ainda subjuga a verdade. Mentira número 9. Os judeus roubaram Jerusalém. O argumento de que os judeus roubaram Jerusalém é só uma mitologia popular. Não é confirmado por nenhum documento histórico. Meu povo, o povo árabe, cometeu uma atrocidade contra o povo judeu que já está durando 1.400 anos. E é uma desgraça que o mundo ainda não viu. Quando Israel se tornou independente nos anos 40, em resposta a um mandado da ONU que foi feito tendo como base o fato de os judeus já terem comprado grande parte dessa terra do povo árabe, várias nações juntaram forças para destruí-los. Elas fizeram isso na Guerra de Independência e em guerras subsequentes e nunca tiveram sucesso. Na verdade, o exército árabe foi humilhado. Como não conseguiu derrotar os judeus militarmente, resolveram usar a propaganda. Vamos começar de forma mais sutil a vilanizar os judeus, marginalizá-los, dizer que são pessoas más ou ladrões. Essa é uma guerra que tem sido disputada na opinião pública há anos. E o resultado é que, tendo sido incapaz de derrotar os judeus militarmente, agora, através da mídia, eles falam: bom, talvez os judeus não tenham direito a isso. Mesmo sendo uma loucura, depois de ouvir milhões de vezes que os judeus roubaram a Terra Santa dos árabes, que eram os herdeiros por direito, as pessoas aceitam que seja verdade porque escutaram isso. Não é o célebre caso de criticar a Arábia Saudita ou o Egito, ou alguns desses regimes opressores que claramente são muito mais draconianos do que qualquer outro país da região. É popular denegrir os Estados Unidos. É popular denegrir Israel. E as pessoas não são justas quando veem o que está acontecendo em outras nações, porque é absolutamente horrível. Israel começou com as cartas contra eles. As cartas estavam contra eles. Você tem 22 países ao redor e 50 ou 70 países ligados a eles. Então, seja lá o que Israel fizer, Israel será castigada. Olhe para o mapa do Oriente Médio. Consegue ver Israel? Mal dá para ver Israel. Esse não é um problema por causa da terra. Há uma autoridade proeminente no Egito que é muito antissemita e que concorda comigo. E ele diz: isso não é por causa da terra, esse conflito com os judeus não é por causa da terra. É porque queremos aniquilar o povo judeu em Israel. Essa é uma guerra santa. Ele foi franco bastante para admitir: Jerusalém é uma cidade judaica que pertence aos judeus. E os muçulmanos não aguentam ver isso. Jerusalém está lá há muito tempo. E Jerusalém está lá antes do islamismo aparecer. Há registros arqueológicos, todos com data anterior à conquista islâmica. A noção de que os judeus roubaram a terra do povo islâmico não pode ser levada a sério historicamente. É só uma retórica popular que não tem fundamento em nenhum fato.
Se você procurar na Bíblia, vai ver rapidamente que a Bíblia diz que essa terra foi dada para Abraão. Pode ver em Gênesis 12 e outras passagens para ter certeza disso. Também pode ver que os judeus viveram na terra, eles tinham a teocracia do Antigo Testamento que estava lá. Depois do cativeiro na Babilônia, eles voltaram. Os judeus estiveram na terra até 70 depois de Cristo. A história de Jerusalém, com a arqueologia e vários registros literários, é muito bem fundamentada. Temos registro bíblico para ter certeza. Os registros de Maomé são de alguém que nasceu em 570 depois de Cristo. São centenas e centenas de anos depois de Jesus que esteve em Jerusalém, a propósito, em mãos judaicas, em um templo judaico e com a elite judaica. Jerusalém é mencionada na Bíblia 736 vezes. Quantas vezes no Alcorão? 0. Há, de fato, uma ligação entre os judeus e Jerusalém. É tão direta quanto as palavras judeu e Jerusalém. Quando conquistaram Jerusalém, eles escolheram o local mais santo da área santa dos judeus, as ruínas do templo, e foram lá, no topo do templo, do monte do templo, e construíram uma mesquita. Essa mesquita foi construída 100 anos depois que Maomé morreu. E com essa mesquita, eles tinham a esperança de apagar da memória de todos os judeus a esperança de reviver o monte do templo e reconstruí-lo. E isso mostra quem conquistou quem tomou a Terra Santa das mãos da outra nação. Então o foco de muitos do mundo muçulmano é remover os judeus daquela terra em Israel. Eles não querem a solução de 2 estados. Eles não querem judeus e muçulmanos vivendo lado a lado. Eles não querem que um templo seja construído onde era o chamado Monte do Templo, ou onde o Domo da Rocha está. Eles querem que os judeus saiam de lá. Eu cresci achando que Jerusalém era uma cidade muçulmana e que alguns estrangeiros que se chamavam judeus vieram e ocuparam a cidade. Infelizmente, essa é uma grande mentira que os muçulmanos aceitaram e com a qual convivem. Até há pouco você entrava no site das autoridades palestinas e olhava para o mapa e só via Palestina e nenhum local pertencia a Israel. Então você pode ver que o objetivo deles é remover os judeus da terra. E qual é o objetivo dos judeus? Eles só querem viver em paz e sempre estiveram dispostos a desistir da terra pela paz, seja nas colinas de Golã, em Gaza ou nas coisas que têm acontecido na Cisjordânia. Se os palestinos estivessem interessados na paz, as coisas seriam um pouco diferentes. Por exemplo, como demonstração de que desejava paz, Israel deu Gaza para o povo árabe. E qual foi a resposta para isso? Milhares e milhares de mísseis. Do mesmo jeito, na área da Cisjordânia, Belém e adjacências. Parece que quando você entrega uma terra pela paz, espera receber paz em troca. Mas os registros dizem não, esse não é o caso. Toda vez que eu vejo um templo ou vou a um templo, as palavras são justiça, paz, misericórdia, compaixão, shalom. O que podemos fazer para ter paz com os árabes? É tudo que eu escuto dos judeus. Quando você vai a uma reunião na mesquita, na Arábia Saudita, no Egito, na Síria ou em qualquer país muçulmano, tudo que você ouve é: vamos aniquilar os judeus, vamos destruir os judeus e vamos acabar com a existência deles. Por que o mundo não acredita na palavra deles? No popular programa de TV Seinfeld, George Costanza disse: não é uma mentira se você acreditar. Preconceito é outra forma de expressar a mesma coisa. Infelizmente, parece que se uma mentira é repetida o suficiente, pode se tornar verdade. Nas escolas, nos filmes, nos livros infantis, nos jornais, em tudo quanto é lugar, isso acontece. Dizem, por exemplo, que a Terra é muito velha. Mesmo assim, ninguém parece questionar de onde esse suposto fato veio de verdade. Só porque é repetido em todos os lugares, significa que seja verdade? Mentira número 10. A Terra tem bilhões de anos. Acho que mitos são produto da cultura. Nós crescemos com isso. Quando tínhamos uns 3 anos, nos disseram que os dinossauros morreram milhões de anos atrás. E isso é o que a mídia popular diz.
Logo no início dos livros de crianças, da pré-escola, se fala de dinossauros em termos de milhões de anos. Nós sempre acreditamos no que nos dizem. Então, a partir do primeiro dia, todos aprendemos que os dinossauros têm milhões de anos e as camadas de rochas provam isso e os radioisótopos provam isso. Foi assim que nós crescemos. A mídia sempre especulou como isso se encaixaria na evolução. Então, eles afirmaram como se fosse um fato. 200 bilhões de anos atrás, isso nunca foi um fato. Para falar a verdade, há muita evidência de que não somos tão antigos, somos um universo jovem. A Terra é incrivelmente velha. 6.000 anos. Mas como eu disse, tudo é relativo. Se você está acostumado a ouvir na mídia, e todos nós estamos, que a Terra tem bilhões de anos, quando alguém, como eu, que acredita na Bíblia e diz ela tem 6.000 anos, parece bobeira. Parece que eu fui abduzido ontem à noite ou algo assim. Qual o objetivo? Por que se preocupar com a idade dessa pedra ou com a idade desse fóssil, como aquele animal ficou do jeito que ele é? Mas há dúvidas fundamentais que vão até o centro do nosso ser, que respondem à grande pergunta da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Qual o significado da vida? O que acontece depois da morte? Essas grandes questões são respondidas por informações da criação. Acho que os ateus devem ter milhões de anos. Se você é ateu e não acredita que Deus existe, se você não acredita em Deus, deve ter havido uma forma para você existir sem um criador. Isso é a evolução. Todos nós reconhecemos um conto de fadas. Bom, reconhecemos um conto de fadas quando a princesa beija o sapo e, puf, ele vira o príncipe. Reconhecemos isso como um conto de fadas. Mas se o sapo se transforma em príncipe no decorrer de milhões de anos, as pessoas chamam de ciência. Qual é a maior pedra de tropeço para cristãos e pessoas em geral na criação? Qual é a arma mais poderosa que Satanás tem à sua disposição para gerar incredulidade? A resposta é a datação por radioisótopos, descobertas incríveis. Descobertas como, por exemplo, a taxa de queda do radioisótopo mudou com o tempo. E com certeza as condições originais de uma rocha, como ela era quando ela surgiu, já pareciam antigas, de acordo com a datação por radioisótopos. E isso pode acontecer. Datação radiométrica é vista como a chave da idade evolucionária da Terra. Eles dizem as técnicas de datação radiométrica mostram que a Terra é antiga. Como acreditar em uma Terra jovem? Bom, na verdade, o que eu faço é apelar para a lava. Eu digo, vá para o Havaí, recolha uma amostra de lava, recolha uma amostra de basalto que sai da terra, traga de volta para o laboratório. Diga que idade você mediu, não vai ser 0, não vai ser nem alguns milhares de anos. Você vai obter uma idade antiga. Basicamente, o que eles fazem é procurar unidades de rocha sedimentar na camada jurássica. Eles encontram alguns dinossauros lá e dizem, como encontramos dinossauros aqui, essa camada em particular tem pelo menos 70, 75 milhões de anos. Então é uma tautologia quando eles datam fósseis com base nas camadas de rocha e datam as camadas de rocha com base nos fósseis que eles encontraram nela. Então é um caso de raciocínio circular. Na Nova Escócia tem um lugar que se chama Joggings, uma área geológica muito famosa e que tem as maiores ondas do mundo. As águas vêm e vão e causam erosão no penhasco. Então você vai para Joggings às vezes e pode ver as árvores de pé. Enquanto as camadas estão nesse sentido e elas estão de pé, árvores de 10 metros dentro do que podem ser considerados sedimentos de milhões de anos. Bom, como se pode ter uma árvore morta em pé aqui enquanto os sedimentos pousam lentamente durante milhões de anos? Nós sabemos o que acontece com árvores mortas. Elas secam no topo e se decompõem embaixo e então caem. E aquelas árvores foram enterradas muito rápido, catastroficamente. Aquele sedimento deve ter vindo tão rápido que a árvore não se decompôs e fossilizou. Agora a geologia mudou. Então, onde estão os milhões de anos? Estão entre as camadas onde não há evidências? Então, a falta de evidência se torna evidência de milhões de anos agora? Quando você olha fundo nas rochas, as camadas estão completamente planas, como uma panqueca, como no Grand Canyon. Temos o arenito de Coconino acima de Hemet Shale. E supostamente eles têm 12 milhões de anos de diferença. E mesmo assim o contato é completamente plano. Shale tem rochas muito lisas. Então eles dizem que Shale foi exposta aos elementos por 12 milhões de anos. E ela não parece nem um pouco entalhada e não tem marcas de erosão.
Isso mostra para mim que se tem muitas camadas de rochas sendo formadas e depositadas uma no topo da outra antes que a camada de baixo tenha a chance de sofrer erosão. Eles usaram a datação por radiocarbono para datar as amostras de carvão e virtualmente todas as amostras de carvão que foram medidas mostraram ter por volta de 40 mil anos. O que é mais impressionante é que não importa em que nível o carvão se encontra na coluna geológica, ele sempre tem a mesma idade. Fizemos datação com carbono 14 em carvão e diamantes, que são muito antigos. Diamantes supostamente têm mais de 1 bilhão de anos e mesmo assim encontramos carbono 14 neles. Agora, espera aí, o carbono 14 já teria decaído se eles fossem tão antigos. Uma das descobertas que movimentou o mundo evolucionário foi feita pela doutora Mary Schweitzer e pelo Dr. Jack Horner, analisando o interior, a medula óssea do osso da coxa ou fêmur de um T-Rex que foi escavado em 2003. A análise deles foi publicada na edição da Revista de Ciência de março e abril de 2005, uma revista de ciência muito prestigiada. Eles relataram um tecido macio, flexível, elástico, maleável, que parece um elástico de borracha naquele osso da coxa. Além disso, reportaram ter encontrado vasos sanguíneos que ainda tinham glóbulos vermelhos que eram identificáveis, e tudo isso seria impossível se esse dinossauro tivesse morrido há 65, 68 milhões de anos. Está claro que a ciência mostrou que esse dinossauro morreu muito recentemente. Temos coisas como os cometas. Porque cometas perdem massa todas as vezes que passam pelo Sol e, por isso, eles não poderiam ficar orbitando por mais de 10 mil anos, porque iriam desaparecer. Em 1989, uma sonda voou até uma das luas de Júpiter chamada Io. Io, eu acho que tem o tamanho de uma terra em meia e o que os evolucionistas esperavam encontrar nessas luas é que elas fossem velhas, geladas e mortas. Velhas, geladas e mortas. Elas têm 4,6 bilhões de anos. Toda a sua atividade geológica deveria ter desaparecido há muito tempo. Descobriram que Io, olha só, tem mais de 80 vulcões ativos. Mas como pode? E a quantidade de material que estava saindo desses vulcões, se Io estivesse jogando para fora apenas 10% do seu nível observado atualmente, durante 4,6 bilhões de anos, Io teria colocado para fora na erupção mais de 40 vezes seu volume. Quanto mais aprendemos na ciência médica sobre como o corpo humano trabalha, mais complexo ele se torna. E toda vez que respondemos alguma coisa, milhares de novas perguntas surgem. O corpo humano é inacreditavelmente complicado. E eu não acredito mais em seleção natural como sendo a explicação para a evolução. Seleção natural mais mutações, teoricamente, são os mecanismos que direcionam a mudança de um tipo de organismo para outro. E mesmo assim, mutações, geneticistas sabem, são nocivas. Cada nova geração que surge tem entre 60 e 175 novas mutações. Então temos as mutações de nossos pais e dos pais deles e dos pais deles e por aí vai. Essa taxa de mutação é catastrófica. A explicação da seleção natural para a evolução presume trilhões e mais trilhões, quase infinitos números de erros. De reprodução. Para que isso seja verdade, e eu não acredito nem um pouco nisso, sabendo agora que quando Darwin desenvolveu a teoria da evolução, havia um pensamento muito simplista sobre do que os humanos foram feitos, mas agora sabemos que eles são muito complicados, que não tem como haver uma explicação. É isso que os geneticistas estão dizendo hoje em dia. No ritmo em que as mutações estão entrando no genoma humano, estamos deteriorando em um ritmo fenomenal. Isso é uma evidência para a Terra jovem, é uma evidência de que a população humana não evoluiu de macacos há milhões de anos, pois assim já estaríamos mortos. Ainda está ouvindo? Ainda está disposto a considerar que a verdade pode não ser o que você pensava? Se está, você é corajoso. Algumas mentiras são construídas através da repetição de informações falsas, outras através de preconceito e ignorância, e outras ainda podem vir através de um ataque intencional a algo que pode nos responsabilizar por um poder maior. A idade da Terra não é só um debate sobre qual é a idade de um pedaço de pedra. É um debate sobre nossas origens, sobre como chegamos aqui. E, por fim, por que estamos aqui. Mentira número 11. Deus não existe.
Eu editei um jornal de filosofia durante uma década e recebi artigos de alguns dos melhores teístas e ateístas do planeta. E fiquei convencido de uma coisa depois que li artigos após apresentações, após artigos, após apresentações, e publicar essas coisas em um alto nível e vê-los argumentando nos mais altos níveis. Deus existe. Não tem como discutir essa ideia. Se você quer ser uma pessoa racional, Deus existe. Você tem que reconhecer isso. Há muitas razões diferentes para Deus não querer se revelar. Eu acho que as pessoas têm essa presunção, é quase uma arrogância. Bom, Deus deveria fazer o que eu quero que ele faça. Acontece que Deus é Deus e você não é. Ele é soberano e você não. Romanos 1:20 diz que há ampla evidência para todos neste planeta saberem que Deus existe. Quando encontro um ateu, alguém que professa o ateísmo, eu digo: então você é ateu? Ele diz: sou. Eu pergunto: então você acredita que nada criou tudo? Uma impossibilidade científica. Ele responde: não. Então está dizendo que algo criou tudo, só não foi Deus. É isso. Você acha que essa coisa era inteligente? Ele diz: porque não podemos criar uma flor, um pássaro ou uma árvore. De fato, a pessoa mais inteligente na face da Terra não consegue criar um grão de areia, uma folha, uma flor, um pássaro ou um sapo do nada. Conseguimos recriar, mas não conseguimos criar. Isso é coisa de Deus. Então, essa pessoa que de nada criou alguma coisa para alguma coisa, criou tudo. Não é mais um ateu, ele é um agnóstico. Ele acredita que alguém criou tudo, só não sabe quem foi. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus são vistos na criação. Então, por isso, os homens não têm desculpas. Nós não temos nenhum argumento lógico ou sólido contra a existência de Deus, exceto que não podemos encontrá-lo. Nós não o vemos. É como argumentar que o ar não existe somente porque não o vemos. Para poder dizer que Deus não existe, você tem que ter conhecimento absoluto. Porque e se Deus estiver escondido no centro de Plutão e você apenas não cruzou com ele? Faz sentido o que a Bíblia fala quando menciona seus atributos invisíveis. Os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente no que ele criou. Então podemos olhar a ordem das estações ou a forma que o corpo humano é projetado e podemos atribuir isso a alguém inteligente. É necessário um autor. Quando nós olhamos o nível dos projetos, nós podemos ver que são a prova de algum tipo de mola mestre e criador inteligente. Seja olhando no microscópio e vendo as pequenas dimensões de vida, a afinação no mundo biológico, ou olhando para o universo em um telescópio e a afinação do universo, reconhecemos mais uma vez que há muita informação, muito projeto. Bom, quando olhamos direto para a informação, sempre foi mostrado que veio de uma fonte inteligente. Por exemplo, se tivesse um quadro negro atrás de mim e eu pegasse o giz e escrevesse no quadro: "Oi, meu nome é Calvin", de onde essa informação veio? Assim, se eu pegasse o giz e esfregasse ele no quadro, tem alguma informação no giz? Não tem informação no giz. Então, a informação veio de uma mente inteligente, eu espero. A informação é um componente não material deste mundo, que é muito difícil de explicar de um ponto de vista ateísta. De onde a informação veio em todos os seres vivos? Todos os seres vivos têm DNA. É um código de sistema, é uma linguagem de sistema. Eles, na verdade, admitem que sistemas de código podem ser sinais de inteligência. Por exemplo, quando montaram o Projeto 7, busca por inteligência extraterrestre, porque queriam ouvir o quê? Queriam ouvir uma mensagem. E o que estão argumentando é, se recebermos uma mensagem, saberemos que há inteligência lá. Mas então eles olham no microscópio e veem o sistema de códigos mais sofisticado que já vimos. O próprio Bill Gates diz que é como um programa de computador, exceto que há muito mais vantagens que jamais conseguiremos montar. E eles dizem, aconteceu ao acaso. Isso não é racional. Eu sou uma coleção ambulante de supercomputadores, mais tecnologicamente avançado do que qualquer coisa que possamos sonhar. É ridículo argumentar que um computador evoluiu em algum momento. Mas somos infinitamente mais complicados do que um computador e infinitamente mais delicadamente programados. Esse é o argumento. Temos uma equipe de cientistas absolutamente brilhantes, as melhores mentes do mundo, e vamos criar vida no laboratório para provar que não é necessário inteligência para criar vida. Esse não é um argumento inteligente, não é mesmo? Há outras evidências claras e convincentes de Deus. Por exemplo, a ideia de que temos um senso tão convincente e forte de moralidade.
Da ideia de que sabemos o que é certo e errado, e nós sabemos de onde isso vem, afinal. Não há como explicar essa consciência de moral dos seres humanos se referindo à evolução natural ou a algum acidente cósmico estranho. Você não recebe o conceito de moralidade da natureza estática, não recebe com o tempo ou apenas por acaso. Você recebe a moralidade de um ser ou uma mente com moral, que seria Deus. Seres humanos têm uma capacidade mental, por exemplo, que vai muito além do que é requerido para que se adaptem aos problemas de comer, de manter aquecido, cavar poços, plantar batatas. É tudo que você precisa. Você não precisa de uma mente que é capaz de descobrir teorias físicas de Einstein para mandar uma nave para Marte e para desenvolver trabalhos de filosofia vastos e belos, obras de literatura e músicas extraordinárias. Todas essas coisas estão muito além do que pode ser exigido por uma teoria de simples adaptação. Muitas pessoas apontam para o fato do sofrimento. Há sofrimento no mundo. Isso prova que Deus não existe, o que é ridículo. Sofrimento prova que a Bíblia está certa. A Bíblia dá motivos para o sofrimento. Vivemos em uma criação decaída. Quando Deus criou o homem, no início não havia doença, dor, sofrimento, morte, dentistas. Tudo era perfeito. Mas então o homem se rebelou contra Deus e com a queda vieram a morte, sofrimento, dor e doenças. E todas essas coisas não são evidências para rejeitar Deus. São razões bem reais para que você aceite a razão bíblica para a nossa criação decaída. No final das contas, podemos olhar para a Bíblia, que transcende o tempo. Nenhum outro livro se atreve a fazer isso. Se você quer conhecer Deus, eu diria, abra a Escritura, a Bíblia. Se atreva a dar esse passo e leia você mesmo o texto. Nós temos registros históricos, temos documentos que você pode estudar e temos coisas que estão registradas nos pergaminhos santos e podemos dizer com clareza. Você pode simplesmente testá-los empiricamente, pode testá-los arqueologicamente, pode testá-los historicamente, pode testá-los logicamente, filosoficamente, de várias formas. E é por isso que eu acredito, o cristianismo é a fé mais racional. Fiz meu doutorado em estudos da religião, então tive a oportunidade de estudar todas as grandes religiões tradicionais do mundo de cabo a rabo. E ficou claro e convincente para mim que apenas uma tinha alguma chance em proporcionar esse medidor de moral. E é o cristianismo, porque foi a religião mais convincente que diz: nós podemos saber que Deus existe e que Ele verdadeiramente falou. A Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes que compuseram os 66 livros diferentes. A maioria desses homens não se conheceu. E mesmo assim, quando a Bíblia é lida de uma vez, parece que foi tudo escrito pelo mesmo cara. De fato, há referências em uma parte da Bíblia a outra pessoa em outra parte da Bíblia, e o primeiro ainda nem tinha nascido, ou eventos que um profeta vai falar, que serão o resultado de eventos que um outro profeta mais à frente diz que vai acontecer depois. E então acontece. A prova da Bíblia está nela mesma, é a Bíblia. É o livro mais estudado de todos os tempos. Tem sido estudado continuamente há milhares de anos. A Bíblia é incrível porque imagine que você tenha um grupo de pessoas com as mesmas experiências, que cresceram na mesma área, e aí então você os separa e pede para que escrevam um texto sobre um assunto controverso, como, por exemplo, o significado da vida. Os textos vão ser parecidos? É claro que não. E a Bíblia não trata de apenas um assunto controverso. Não foi escrita por pessoas na mesma época e na mesma cidade. Foi escrita em 3 continentes diferentes. Foi escrita em um espaço de mais de 1000 anos. Por pessoas com diferentes experiências. Reis, servos, pessoas na prisão, pessoas em um navio, diferentes áreas. E, no entanto, é uma unidade. Eu acho que é uma das maiores evidências de que Deus existe. Pense nisso. Nos últimos 2000 anos, quantos sábios, homens inteligentes, intelectuais, estudiosos, se sentaram e debateram a Bíblia e se a Bíblia é ou não verdadeira e como pode ser verdadeira. E o cara que encontrasse uma coisa que pudesse apontar e dizer que a Bíblia não é verdadeira seria o homem mais famoso que já viveu. Porque esse cara teria arrancado sozinho a base da ética judaico-cristã. E em todos esses anos, todos os debates, todos os conselhos, todos os argumentos, todos os caras brilhantes nas universidades, tudo isso, a Bíblia resistiu a todos os ataques. Ninguém nunca conseguiu refutar nenhuma coisa. Isso é bem impressionante.
Uma das maiores provas de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são válidos é que o que eles disseram sobre Jesus Cristo aconteceu. Você lê as profecias do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus. Elas foram cumpridas nele de uma forma tão detalhada e precisa que não poderia ser coincidência. O que Deus disse lá atrás no livro de Isaías, ele disse: tragam todos os seus deuses de madeira, feno e palha, tragam todos e peçam que nos digam o que o futuro trará, o que acontecerá a seguir. E se eles nem podem fazer isso, então por que estão adorando eles? Deus disse: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Temos essa afirmação histórica, e então temos 3.000 anos de história que mostram que essa afirmação histórica não apenas é verdade, é uma verdade em progresso. Todas as coisas que estão acontecendo agora foram profetizadas no passado. E enquanto esses eventos se revelam, você tem que se perguntar diariamente: esse foi um bom chute? Quantos bons chutes você precisa ver? Eu vejo o que está acontecendo hoje e leio as escrituras. Vejo as profecias das coisas que vão acontecer nos últimos dias. E ponto após ponto, estão realmente acontecendo. Foi profetizado há 2.000 anos que os filhos de Israel voltariam para a Terra Santa. Não há outro povo nos últimos 2.000 anos que se reconstituiu e retornou para o lar de seus ancestrais. Somente os judeus. Foi profetizado que a língua seria o hebraico. O hebraico era uma língua morta, mas é a língua de Israel hoje. Se fizermos um pacote cristianismo e Bíblia, eles estão sempre corretos, o tempo todo. Descreveram a história corretamente, foram verificados pela ciência, foram verificados pela arqueologia. Me sinto confortável em basear minha vida em seus ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, porque descrevem a realidade e são apoiados pelo que eu posso ver ao meu redor. Agora, quanto mais sabemos sobre a física, mais sabemos sobre a química. Quanto mais sabemos sobre a astronomia, mais argumentos temos de um Deus criador. A verdade não é baseada em opinião popular e preconceito. 1 mais 1 são 2. 1 milhão de pessoas pode discutir com você que são 3, mas a resposta ainda seria 2. A verdade não é baseada em quem a percebe. A pessoa mais brilhante do mundo poderia dizer que são 3, mas a resposta é 2. A verdade não se baseia em sentimento ou tentar ser bom. Se a resposta 2 ofende alguém, mesmo assim, não pode ser mudada para 3. A verdade é única. A resposta é 2. Não pode ser 2 ou 3 ou outro número qualquer que não seja 2. Agora, muitos podem acreditar que a crença em uma religião é baseada em sentimentos, superstição e carência, em vez do que é real. Mas se Deus existe de verdade, não faria sentido ele ser a fonte de tudo que é verdade? Não faria sentido ele nunca mentir? Não faria sentido que suas afirmações pudessem ser testadas e comprovadas? E se ele existisse, você não gostaria de saber? Mentira número 12. Jesus foi apenas um bom homem. Jesus Cristo, com certeza, é o melhor qualificado para ser o salvador da humanidade. Não há dúvida disso. Eu tive a oportunidade de estudar todas as grandes religiões tradicionais e Jesus se destaca. Todo mundo quer algo de Jesus. Todo mundo quer conhecê-lo. Todo mundo quer se associar a ele. O que é interessante, pense nisso. Hindus. Muitos hinduístas acreditam que Jesus foi algum tipo de avatar de Vishnu. Muitos budistas acreditam que Jesus é a reencarnação do próprio Buda ou um grande bodhisattva. Até no islamismo, Jesus aparece como uma figura maior do que o próprio Maomé. No Alcorão, Maomé é apontado como um grande profeta. Jesus também. Tem um empate nesse momento, mas Jesus também nasceu de uma virgem, operava milagres e ficará ao lado de Alá na balança de julgamentos no final dos tempos. Se Jesus é realmente aquele que todos querem conhecer, se você está fazendo uma busca espiritual, por que não começar com a religião que tem ele, que tem Jesus firmemente plantado como centro? Essa religião é o cristianismo. Há certamente todo tipo de suporte para validar as escrituras. Um teólogo disse: há mais indicações de que Jesus andou pela terra do que de que César andou pela terra. Mas ninguém duvida que César andou pela terra. Fora da Bíblia,
Josífos escreveu sobre isso, mencionando que Cristo foi uma figura histórica. Tácitos e outro rapaz chamado Plínio, o Jovem. Na verdade, Plínio até disse que Jesus era adorado pelos cristãos como Deus. Flávio Josífos foi um historiador judeu que escreveu um livro, Antiguidades dos Judeus, onde ele se refere a Jesus dizendo: agora, no tocante a esse homem, Jesus, se é que está certo chamá-lo de homem. E ele começa a discorrer sobre sua morte na cruz, sobre o governo de Pôncio Pilatos, e ele continua dando voz ao movimento que surgiu com a sua ressurreição. Jesus com certeza existiu. Você tem que estar muito longe da margem escolar histórica para poder surgir com a ideia de que Jesus não tenha existido. Mesmo os estudiosos e historiadores da Bíblia mais radicais acreditam que Jesus existiu. Não é exagero dizer que há uma certeza histórica de que Jesus viveu e morreu nas mãos de um grupo de executores de Roma no primeiro século em Jerusalém. Jesus fez coisas como: um telhado foi aberto de uma sinagoga lotada uma vez. Estava cheia de pessoas, pessoas de carne e sangue, pessoas de verdade que estavam lá. E elas tiveram que arrancar o telhado para descer um homem em uma maca, para que Jesus pudesse curá-lo na frente de todas essas pessoas. E mesmo assim não há sequer uma palavra dizendo que não aconteceu, nenhuma, nem dos romanos. Qualquer referência que os romanos têm de Jesus diz que Jesus foi real. Toda referência que os judeus têm de Jesus diz que Jesus foi real. Toda referência histórica. O simples fato de mencionarem Jesus sugere que talvez ele seja real. As pessoas que o viram, pessoas que estavam lá, testemunharam o que eles viram e disseram: foi isso que aconteceu. Os 4 evangelhos foram publicados em Jerusalém primeiro. Eu encontro pessoas que dizem que Jesus foi só um bom homem. Aí eu digo: você já leu as afirmações dele? Ele foi executado por ter afirmado que era Deus. As pessoas o chamavam de Deus, ele nunca negou isso. Então ele era Deus ou um mentiroso? Nenhuma dessas coisas é compatível com apenas ser um bom homem. Então eu diria que Mateus, Marcos, Lucas e João, e o que surgiu depois disso, não nos dá a opção de que Jesus foi apenas um bom professor, como um simples professor é crucificado. Como um simples professor cria um movimento tão incrível e poderoso que faz com que pessoas sejam jogadas como comida para leões alguns anos depois por acreditarem que ele ressuscitou dos mortos. Não faz sentido para mim. Ele operou milagres. Quem pode operar milagres além de Deus? Ele previu o futuro. Quem pode prever o futuro além de Deus? Jesus não apenas disse que faria essas coisas, mas ele provou ao cumprir suas tarefas. Nenhum indivíduo na história da humanidade pode fazer algo assim. Ele afirmou ser Deus e demonstrou isso ao ressuscitar dentre os mortos. E eu acredito que a ressurreição de Jesus é provavelmente um dos fatos mais conhecidos do mundo antigo. Você pode ter certeza de que é verdade. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, há um excelente motivo para acreditar nas suas afirmações sobre ser Deus. O evento-chave da vida de Cristo, que provou que ele era o Filho de Deus, foi sua ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo disse que declararam que Jesus Cristo era o Filho de Deus com poder por causa da ressurreição. Ele continuou dizendo que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, então nossa fé seria vã. O simples fato de que o cristianismo existe é uma evidência bastante poderosa, porque seria muito fácil, se a ressurreição não tivesse ocorrido, para os líderes judeus abrirem o túmulo e dizerem: olha, ele está aqui, ele não ressuscitou. Mas antes da ressurreição, vemos os discípulos tremendo de medo e depois que ele se revela, eles estão por aí, arriscando a vida deles. Você está encarando a crucificação ou ser jogado do pináculo do templo ou ser transpassado por uma lança ou ser cortado ao meio ou fervido em óleo. Essas são diferentes penalidades que esses apóstolos enfrentaram e aceitaram isso de boa vontade, sem nenhuma reclamação. Nenhuma. Se isso fosse apenas um mito que foi espalhado, esses que espalharam teriam se dobrado com a pressão que foi imposta a eles. O fato dessas pessoas terem gritado com coragem, clamado e terem ido para suas sepulturas, atestando um Senhor ressurreto, diz algo sobre a natureza dessa experiência e o efeito que teve nesses indivíduos e no que veio depois também. Muita energia foi liberada em tudo isso, a meu ver, para ser relegado apenas a uma mitologia popular da época.
Se você pegar todos os livros escritos em uma linha escolar desde, digamos, 1975 ou 1950, você pode voltar até umas centenas de anos se quiser e coletar todos os dados e até as mais duras críticas ao cristianismo. Pense que esses supostos eventos da ressurreição são verdade. Ele morreu crucificado. Eles acham que há um túmulo vazio envolvido na história. Eles acham que os discípulos viram o que eles achavam ser uma aparição literal do Jesus ressurreto na frente deles. Que os discípulos foram transformados de questionadores que tinham medo de se identificar com Jesus para proclamadores corajosos. Quando você junta tudo isso, só tem um jeito de explicar os dados históricos, que é Jesus voltou dos mortos no terceiro dia, exatamente como as Escrituras descrevem. Tem a história de vidas transformadas. A pessoa pode ler em Esopo e aprender histórias com moral e várias fábulas e gostar, mas sempre tem algo sobre Jesus. Vivemos em um mundo hoje onde milhões e milhões e milhões de pessoas o receberam e afirmam ter sido transformadas em virtude de seu ser. Mais uma vez, esse é o trabalho de alguém que é mais do que um homem. Isso aconteceu com um homem chamado Lew Wallace. Ele estava andando nas ruas de Londres muitos anos atrás. Ele era ateu, estava com um amigo e disse: vamos desacreditar e negar o cristianismo. Então ele embarcou em um trabalho de 2 anos para tentar desacreditar o cristianismo. E depois de 2 anos de estudar o Novo Testamento, Lew Wallace caiu de joelhos e disse: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Deus. E então foi escrever o livro épico Ben-Hur, que virou um filme maravilhoso. Jesus é o único Deus que veio ao mundo para se sacrificar por mim. Não tem uma religião nesse mundo em que o próprio Deus mandou seu filho para morrer por mim. E como ele morreu por mim, eu vou viver e morrer por ele. O poder de Deus é transformar o pecador para que possa dizer, como o comerciante de escravos John Newton: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um desgraçado como eu. Eu me tornei um seguidor de Jesus Cristo quando tinha 17 anos. Em um leito de suicídio em Delhi, mudou minha vida toda dramaticamente. Tenho esperança que um dia você vai dar esse passo de fé que, é claro, eu dei há quase 50 anos e mudou minha vida para sempre. Há um tempo, Jung Lutzer estava numa conferência religiosa em Chicago e havia toda sorte de participantes, budistas, hindus, zoroastristas, todo tipo de pessoas com diferentes visões religiosas. Ele fez o seguinte, foi em cada mesa e disse: sua religião tem um salvador sem pecado? É uma boa pergunta, porque ele descobriu que ninguém tinha um salvador sem pecado. Eles respondiam: não, mas nosso fundador mostra o caminho, ele mostra o caminho para Deus, ou ele te dá paz, ou ele te traz iluminação. Mas ele continuou com essa pergunta: a sua religião tem um salvador sem pecado? Nenhuma delas tem. Eu amo Deus, e eu amo Deus porque Ele me amou primeiro e se revelou como a verdade para mim. Podemos aceitar ou rejeitar, a escolha é sua. Mas isso não muda a realidade de que há somente um caminho para chegar ao céu, que é através de Jesus Cristo.